Ele é muito conhecido por ser o Consolador, mas na verdade ele é muito mais do que isso. Mas afinal, quem é o Espírito Santo? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Adonai e vamos continuar com a nossa série de vídeos sobre fundamentos da fé, onde eu vou falar aqui para você que é iniciante da fé, os fundamentos da fé cristã. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. O vídeo vai ser um pouco extenso, então não vamos mais enrolar e vamos começar com o vídeo aqui. Mas antes, como de costume, deixa eu pedir para você que por acaso não for inscrito ainda, se inscrever para fazer parte da família Adonai. Dê o like para ajudar o canal e fortalecê-lo cada vez mais. Ative as notificações para você ficar por dentro dos novos lançamentos. E compartilhe para que mais pessoas venham a ser abençoadas. Muito bem, vamos começar a falar sobre o Espírito Santo, definindo o que ele é. Então, muito bem. A definição de Espírito Santo é a seguinte: é a presença invisível de Deus como uma energia que atua no mundo e em nós. A ideia aqui, a palavra hebraica que é muito usada para se referir ao Espírito Santo é ruar, como se fosse um sopro que dá vida, um sopro que move as coisas, como se fosse um vento. A ideia basicamente é essa, como se a presença de Deus fosse um vento que está correndo para todos os lugares. Justamente essa que é a ideia de Espírito Santo, beleza? É a presença de Deus atuando, tanto no mundo de uma forma geral, como em nós também. Quando Jesus ressuscita e se encontra com seus discípulos, ele sopra sobre os discípulos. E quando ele sopra sobre os discípulos recebem o Espírito Santo. Então a ideia de Espírito Santo é justamente essa, tem essa conotação de como se fosse um sopro de vida que dá vida aonde quer que ele vá. Quando nós respiramos esse ar que é invisível. Nós não conseguimos vê-lo, mas conseguimos senti-lo. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Não conseguimos vê-lo, mas conseguimos senti-lo dentro de nós. Conseguimos sentir a presença de Deus dentro de nós. Conseguimos sentir Deus atuando dentro de nós. Quando você começar a sua caminhada cristã e der seus primeiros passos, você vai perceber isso. Você vai perceber a presença de Deus dentro de você e vai perceber como o Espírito Santo vai influenciar a sua vida de acordo com tudo o que eu vou dizer aqui para vocês, beleza? Então, muito bem. Essa é a definição de Espírito Santo. Vamos agora para as características dele. Quais são as características que compõem o Espírito Santo? A primeira delas é que o Espírito Santo é uma pessoa. Tem muita gente aí, não sei se de outras denominações cristãs, mas talvez puxando não tanto para as que eu falo aqui normalmente, mas um outro grupo, vai dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, que é só uma força atuante na natureza. Se fosse só uma força atuante na natureza, não teria um grau de pessoalidade que o Espírito Santo tem, porque você pode se relacionar com o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode mentir para o Espírito Santo, dá para entristecer o Espírito Santo. Tudo isso são as figuras de linguagens que os autores usaram para nós entendermos essa compreensão de pessoalidade do Espírito Santo, que mostra que o Espírito Santo de fato é uma pessoa. Ele pensa, ele dá ordens, ele faz tudo que uma pessoa normal, podemos dizer assim, faz. Então o Espírito Santo é de fato uma pessoa, não é só uma força atuante e impessoal, não é como se fosse apenas um objeto com o qual você não pode se relacionar e só usa do jeito que você bem entender. O Espírito Santo é muito mais do que isso, porque ele é alguém com o qual você pode de fato se relacionar e, é claro, é alguém de fato com quem você deve se relacionar. E o Espírito Santo também é divino, ele compartilha da mesma natureza, da mesma raiz divina de Deus,
e de Jesus. Os textos bíblicos colocam o Espírito Santo em pé de igualdade, tanto com Deus quanto com Jesus. Então o Espírito Santo também tem uma natureza divina, porque vem da mesma raiz, que é de Deus. Então ele é onipotente, onipresente, tudo isso, todo esse combo que Deus tem, o Espírito Santo também vai ter, porque ele também contém essa natureza divina, e os textos bíblicos deixam isso tudo muito bem claro. Se vem de Deus, obviamente tinha que ter natureza divina também, né? E o Espírito Santo não seria a presença de Deus, como eu já falei aqui, se não fosse divino, né? Senão seria um absurdo aqui o que eu estaria falando aqui, e uma coisa completamente sem sentido. Como uma coisa que é a presença de Deus não seria divina. Então o Espírito Santo também tem essa característica de ser divino, sim. E a terceira característica do Espírito Santo, é claro, tem muitas outras que eu poderia dizer aqui, mas eu separei essas três, é a mais conhecida, que ele é o Consolador, que é aquele que nos dá força, nos ajuda a continuar, é aquele que intercede junto ao Pai, é aquele que vai dizer para você, não desiste não, continua insistindo, é aquele que vai dar forças para você se levantar sempre, e é aquele que vai estar do seu lado sempre. O Espírito Santo também tem essa característica de consolar a gente, de ser esse agente que consegue nos mover para fazer com que a gente consiga prosseguir na luta diária que é ser cristão, e nessa labuta diária também que é ser cristão. Esse é um dos papéis do Espírito Santo também, é uma das suas mais conhecidas características, de ser o Consolador, aquele que vai te ajudar, aquele que vai ficar do seu lado sempre, sabendo tudo o que você está sentindo e servindo como também uma ponte entre você e Deus, indicando como você está no momento, se você está triste, se você está feliz. Todas essas características de Consolador o Espírito Santo também tem. Eu só separei essas três características aqui, porque o resto que eu vou falar aqui também tudo vai englobar um pouco das características específicas do Espírito Santo também, mas eu destaquei essas três aqui. Agora que nós vimos sobre as características do Espírito Santo, temos uma outra coisa a mencionar sobre o Espírito Santo, que ele também tem uma missão a cumprir, uma missão que está em curso e que ele também está cumprindo. Isso, de certa forma, também se encaixa nas características gerais do Espírito Santo, então dá para colocar no último tópico que eu falei também. Então, muito bem. Qual é a missão do Espírito Santo? Número 1. Ele veio para convencer o mundo do pecado. É ele quem convence o homem de que ele precisa se arrepender dos seus próprios pecados e precisa de salvação e precisa estar ao lado de Deus. É ele que tem esse papel, é ele que faz isso. Não é mais ninguém que convence o homem do seu pecado. É o Espírito Santo que faz isso. Não sou eu, não é um pastor A ou B ou C. Pode ser o pastor que tem a oração mais eloquente do mundo. Não é ele que faz isso. É o Espírito Santo que toca no coração das pessoas. E o processo funciona assim. O Espírito Santo, então, uma pessoa ouve uma mensagem que seja e está disponível a receber, está com o coração disposto a receber essa mensagem, disponível. Não é um coração muito duro. Se for um coração muito duro, o Espírito Santo pode ir lá, ficar martelando, até que a pessoa se quebrante de vez, e pode ter casos que a pessoa simplesmente rejeita e não quer. Acontece isso também. Mas uma pessoa que está disponível a receber a mensagem, recebe essa mensagem. Então o Espírito Santo trabalha na vida dela, convencendo ela de que ela precisa se arrepender dos seus pecados e precisa estar ligada a Deus de novo. Nisso, ela então é apresentada ao plano de salvação, onde nós bem sabemos que esse plano de salvação é a obra remidora de Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Assim que a pessoa aceita a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e confessa que Ele é o Senhor da sua vida, ela então recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo
passa a fazer morada na sua vida e nós já vamos chegar nesse tópico. Mas é essa a obra redentora que o Espírito Santo faz. É isso que é a missão do Espírito Santo, convencer o mundo de que ele precisa estar ligado a Deus de novo, porque um mundo não ligado a Deus significa um mundo distante de Deus. E nós já bem sabemos o que acontece com um mundo distante de Deus. Basta você abrir o noticiário todos os dias para vocês verem o resultado de um mundo distante de Deus. Então o papel do Espírito Santo não é somente salvar o homem da salvar quem salva é Jesus, né? Mas convencer o homem de que precisa ser salvo de seus delitos e pecados para não ser condenado eternamente, mas também para dizer ao homem de que ele precisa estar ligado a Deus de novo. Porque quando o pecado entrou no mundo, houve esse distanciamento de Deus. E uma humanidade, só é uma humanidade próspera de verdade se ela estiver ligada a Deus. Não adianta a humanidade ficar rodando em círculos, como ela está nesse momento. Sem Deus vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar perdida, vai continuar sem saber o que fazer. Somente com Deus a humanidade é realmente próspera. Somente com Deus a humanidade é realmente transformada. Não adianta tirar Deus da equação, porque sempre vai ter um fator que vai estar faltando. Somente com Deus a humanidade é humanidade de verdade, porque a raiz da humanidade é divina, veio de Deus. Então temos que estar ligados a Deus para a gente realmente ter o que sermos, melhor dizendo, o que a gente deveria ser, que é perfeitos como Deus, que mesmo nesse corpo incorruptível aqui seja impossível, mas todos que são salvos por Deus caminham para isso. E quando a gente receber o corpo incorruptível, aí sim a gente vai ser perfeito como Deus e vai ter a ordem natural das coisas restauradas. A primeira missão é essa. É uma das partes dela, né? Que é uma missão como um todo só. A segunda parte é nos ensinar sobre o mundo espiritual. Nós só conseguimos aprender e saber sobre o mundo espiritual com o Espírito Santo. Você pode pegar esse livro aqui, ler ele do início ao fim. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir entender o que esse livro realmente quer te comunicar, porque para você vai ser apenas uma fonte de conhecimento acadêmico, e a Bíblia é muito mais do que isso. Revela verdades espirituais sobre Deus que só com o Espírito Santo você vai conseguir entender. Se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir entender sobre essas verdades espirituais e não vai conseguir discernir o que é mundano e o que é espiritual. E o mundo espiritual é bem presente, é uma realidade, eu tenho que dizer para você. E se você não tiver o Espírito Santo, você não vai conseguir entender como esse mundo espiritual funciona. Não vai conseguir entender o que é o reino de Deus, como o reino de Deus funciona. Você vai ficar totalmente perdido no que diz respeito aos assuntos espirituais se você não tiver o Espírito Santo em sua vida, porque é Ele que vai te dar a capacidade para entender sobre essas coisas. Então, tudo que diz respeito a Deus, tudo que diz respeito ao reino de Deus, sobre tudo que está escrito nas páginas da Bíblia, você precisa do Espírito Santo para entender plenamente sobre isso. Porque se você não tiver, você não vai entender e vai servir para você só como conhecimento acadêmico. E agora nós vamos chegar na terceira parte dessa missão do Espírito Santo, que é, como eu já falei, fazer morada em nós. Quando o Espírito Santo veio, quando uma pessoa se converte, o Espírito Santo passa a habitar na gente. E nisso a gente vai desencadear uma série de outras características que é o Espírito Santo trabalhando em nós, que eu já vou dizer aqui. Mas todo crente salvo convertido de verdade
tem o Espírito Santo habitando em sua vida, tem a presença de Deus dentro de si. E sem essa presença de Deus, você não pode ser considerado um cristão de verdade. Sem o Espírito Santo fazendo morada em você, não tem como você ser um cristão de verdade. Porque isso vai englobar umas outras características aqui que eu vou dizer a partir deste momento, que é o que o Espírito Santo faz em nossas vidas, os efeitos do Espírito Santo na nossa vida. Número 1, ele é o nosso selo. Por isso que eu falei para vocês que sem o Espírito Santo não tem como você ser considerado um cristão, porque ele é o nosso selo, ele que atesta que nós somos efetivamente salvos por Jesus Cristo. Quando recebemos o Espírito Santo, nós somos selados. Nós dizemos que pertencemos a Deus. Nós dizemos que passamos a fazer parte do reino de Deus. Então é por isso que a gente tem que ter o Espírito Santo nas nossas vidas, porque ele é o nosso selo. É ele que atesta que nós somos, de fato, pertencentes a Deus, e nós somos, de fato, filhos de Deus. Sem o Espírito Santo, você não é filho de Deus. É como a gente costuma dizer, criatura de Deus. Alguém que foi criado por Deus, mas que não é efetivamente filho de Deus, porque não foi resgatado por Jesus e não foi selado pelo Espírito Santo. A partir do momento que você é resgatado por Jesus e selado pelo Espírito Santo, você passa a ser filho de Deus com todos os direitos que um filho de Deus tem. E um deles é que você vai ter a autoridade de Deus. É o Espírito Santo que dá a autoridade de Deus para você influenciar tanto no mundo humano, falando em nome de Deus, falando sobre tudo que Deus falou, sobre o que está escrito nessas páginas da Bíblia que eu vou mostrar para vocês aqui de novo. O Espírito Santo dá autoridade para você falar em nome de Deus em tudo que está escrito aqui, para dizer o que é certo, o que é errado para as pessoas. O Espírito Santo também te dá autoridade para influenciar no mundo espiritual também, sim, tem esse aspecto também. Eu vou adentrar isso em outros vídeos sobre como é essa questão no mundo espiritual, que isso faz um vídeo à parte, mas também o Espírito Santo também te dá essa autoridade para influenciar no mundo espiritual também, porque você já passa a fazer parte desse mundo também. Então você vai ter autoridade para representar a Deus aqui na Terra e vai ter autoridade para mexer no mundo espiritual também, de certa forma. Ele também nos capacita para realizar a obra. É o Espírito Santo que dá os dons espirituais. É o Espírito Santo que nos capacita para realizar a obra de Deus. Sem ele, a gente não consegue fazer a obra que Deus tem para nos dar. Sem ele não tem dons espirituais. Sem ele toda a questão espiritual, mas a questão espiritual não existe. Por isso que se chama dons espirituais, porque vem do Espírito de Deus. Então sem isso também não tem dons espirituais também, porque é ele que nos capacita para realizar toda a obra. E como é do Espírito, tem que ser pelo Espírito também. E a última coisa que o Espírito Santo faz por nós é que é ele que nos santifica. É ele que, quando a gente estiver fazendo algo de errado, vai nos incomodar. É ele que vai falar, pega aí, você está fazendo isso aqui de errado, você está se desviando do caminho. Volte para o caminho e volte para Deus. É o Espírito Santo que vai nos incomodar nesse sentido. É o Espírito Santo que vai nos moldar, que vai nos dizer o que é certo, o que é o errado. E é ele que vai fazer o fruto do Espírito brotar em nós. É ele que vai nos dar todas as características que tem no fruto do Espírito. Isso é a obra dele. É isso que ele faz em nossas vidas. Por isso que eu disse que a humanidade só consegue ser humanidade de fato se tiver na presença de Deus, se tiver com o Espírito Santo, porque é ele que dá o fruto do Espírito para todos nós. E sem esse fruto do Espírito, as obras da carne ficam dentro da gente
E aí, se a gente deixar as obras da carne vazarem, acontece tudo o que está acontecendo no mundo, como vocês estão vendo. Então, sem a presença de Deus, sem o Espírito de Deus, sem o Espírito Santo em sua vida, você pode até ser uma pessoa boa, você pode até demonstrar algumas certas características do fruto do Espírito, mas não vai ter a profundidade que é um relacionamento com Deus de fato, e vai estar sempre nessa linha tênue entre o certo e o errado. Então você precisa realmente se entregar a Deus de corpo e alma e desenvolver o fruto do Espírito na sua vida constantemente para você andar no caminho certo. E Paulo vai dizer, não extinguais o Espírito, deixe o Espírito Santo agir em sua vida, porque a partir do momento que você não deixar o Espírito Santo agir na sua vida e extinguir a presença de Deus em sua vida, podemos dizer assim, aí você vai se perder também, aí você se perde completamente. Então o processo contínuo, é uma caminhada contínua, onde só aqueles que são valentes o bastante e têm determinação o bastante conseguem passar por esse processo. Mas eu posso falar para vocês, se vocês deixarem o Espírito Santo agir em suas vidas, se vocês realmente verem como é que essa questão do Espírito Santo, vocês vão ver que é uma coisa completamente diferente. O nível que você vai chegar como ser humano é outro. É outra história, é outra parada. Podem ter certeza do que eu tô falando aqui para vocês. Vocês vão ver que é muito diferente do que esse mundo prega como humanidade ideal. Se vocês se deixarem moldar pelo Espírito Santo, vocês vão ver. É uma parada totalmente diferente. O buraco é muito mais embaixo. Isso eu posso dizer para vocês com certeza, porque eu experimento isso diariamente. Eu deixo o Espírito Santo trabalhar na minha vida e pelo passar dos anos eu tô vendo como é que é o negócio, eu tô vendo como é que é puxado, eu tô vendo como é exigente, as exigências de ser um cristão de verdade, um cristão que dá testemunho e um cristão que não se deixa dominar pelos seus desejos egoístas. É muito mais embaixo o buraco, muito mais embaixo. Muito mais difícil, com certeza. Vocês podem ter absoluta certeza disso. E sem o Espírito Santo nas nossas vidas, não tem como fazer isso. Posso dizer para vocês, não tem como. Pode esquecer, não tem como não. Só com o Espírito Santo que a gente consegue ser cristão de verdade. E só com o Espírito Santo para a gente realmente seguir nessa vida de ser cristão. Porque é difícil. É difícil. Vou falar para vocês que é difícil. Muito. Mas com o Espírito Santo a gente consegue. O Espírito Santo nos capacita para isso. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar, para nos dar força, como eu falei aqui, para nos consolar. Então, bola para frente, que mesmo que seja difícil, é possível. E Jesus mostrou exatamente isso. Muitos cristãos sinceros mostram isso todos os dias. Então é possível, não desista, que o Espírito Santo vai estar com você e vai te ajudar. É basicamente isso que é o Espírito Santo, sua ação e tudo o mais. Eu comecei essa série de fundamentos falando sobre Deus, depois falei sobre Jesus e depois falei sobre o Espírito Santo. Isso foi intencional, porque esses três fazem parte de uma coisa que nós chamamos de Trindade. E esse é um assunto complicadíssimo, muito difícil de se entender, que até mesmo cristãos mais experientes têm dificuldade em entender. E no próximo vídeo de Fundamentos iremos falar exatamente sobre isso, Trindade. Eu vou tentar dar o meu melhor aqui, me desejem sorte, porque esse aí vai ser um assunto complicado. Mas muito bem, gente. É isso aí, deixe o seu comentário, diga se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Caso contrário, eu vou continuar a melhorar o meu conteúdo para passar o melhor conteúdo possível para vocês. Nos vemos nos próximos vídeos e até breve.